Olá, hoje é o dia 2 de 21 e nós vamos falar sobre renúncia. É a nossa folha de hoje, renúncia. É um pouco complicado falar sobre renúncia para mim. Não hoje, eu em como estou, mas passar isso parece ser um pouco complicado. Então está no versículo Romanos 12:2 que diz: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. É incrível, porque tudo isso aqui está em renúncias. O que eu preciso renunciar para servir a Deus? O que eu preciso tirar da minha vida para servir a Deus? Do que eu preciso abrir mão para servir a Deus? Algumas pessoas sabem, outras não. Eu amava balada, mas amava num nível de, para mim, quando foi o processo de desaceleração, que foi, na minha opinião, foi o que eu mais tive dificuldade, foi a desaceleração, porque eu não tinha problema com bebida, eu bebia, mas eu não tinha problema com bebida. Eu parei de beber e nunca mais coloquei álcool na boca, então eu não tenho problema com bebida. Eu nunca fumei, nada assim que seja um vício ruim, mas balada, ir dançar forró, samba de gafieira, era algo que eu amava. E eu ia assim 3, 4 vezes na semana. Eu era muito acelerada. Então, quando começou o meu processo, obviamente, se não acontecesse comigo tudo o que aconteceu, talvez eu não iria me entregar tanto, porque eu preciso ser verdadeira e a verdade é essa. Eu não iria mergulhar de cabeça no que Jesus queria para mim. Só que Jesus, ele é bom, ele é misericordioso, Deus é maravilhoso. Só que chega uma hora que ele fala: basta, agora escolhe o seu lado. De que lado você vai ficar? Porque temos dois lados, o bom e o ruim. É o policial e o ladrão. É sempre isso. Acabou. Então não tem meio termo. E quando eu escolhi o meu lado, comigo foi assim. Eu vou tentar contar brevemente. Fui à igreja, não queria ir, na verdade detestava crente, não me reconhecia como crente. Para mim, me reconhecer como crente, assim, demorou. Falar a palavra para mim demorou muito. É que Deus me deu uma revelação maravilhosa e aí tudo bem, foi confortável para mim. Mas quando eu fui à igreja a primeira vez, dali em diante, da primeira vez que eu fui, eu já não fui mais ao forró. Samba, não bebia, não diminuí as saídas, tirei da minha vida tudo. Eu fui uma ou duas vezes, mas nada para dançar assim. E aí, quando eu tive que abdicar de tudo, e o meu tio me levou no batismo, e o ancião falou assim, ele tocou o hino 454, que eu amo, e aí ele parou e falou assim, eu quero pedir para a orquestra tocar novamente o hino 454, porque tem alguém que está em dúvida do seu chamado, e Deus está mandando dizer que é você, vem. O ancião falou isso. E eu fiz o quê? Não vou. Porque falei, mas e se a semana que vem eu for no forró? E aí então eu estou errada. Enquanto eu não me batizar, tá tudo certo. E aí então eu estou errada. E aí não me batizei. Fui ao forró? Não. Fui ao samba? Não. Continuei indo à igreja, porque eu já tinha me decidido, mas eu tive medo de errar. Eu tive medo de falhar com Deus. E eu falei, não posso me batizar, porque vai que eu caia em tentação e vá no forró.
não posso. E não me batizei. E aí 4 meses depois, fui à igreja e me batizei. Mas assim, eu já fui para ser batizada e quando eu coloquei o pé na igreja, eu já sabia que era aquilo que era para mim fazer. Então comigo as coisas foram muito rápidas. Parece assim que Deus me chamou e falou: agora você vem e acabou. Foi desse jeito. E aí eu mudei radicalmente. Pá, tudo, tudo. Minhas amigas ficaram: como? Mas por quê? Você tá namorando com alguém? Essa pessoa? Eu falei: não, não é nada. É eu e Deus. E então eu tive que mergulhar dentro de uma renúncia para que eu pudesse agradar a Deus de alguma forma, porque Deus foi tão bom, foi tão generoso, Ele esperou o meu tempo, Ele fez algumas coisinhas para acelerar o processo, mas Ele me deu o que eu precisava. E eu sempre falo assim, a minha vitória da vida, tudo que eu quero para minha vida, tudo que eu tenho de melhor na minha vida, o todo, o grande, a abundância de Deus, Deus me deu antes de eu entrar na igreja, antes de colocar o pé na igreja, porque eu coloquei meu joelho no chão e falei: Pai, se eu não passar por mais nada do que eu já passei no passado, se eu não sentir nada daquilo, se eu não for parar no hospital, se eu continuar aqui, ó, bem, em paz, com saúde, eu vou te servir. Eu não sei como, não sei como, não sei por onde começar, não sei aonde ir, não sei, mas eu vou. Mas em nome de Jesus, tenha misericórdia da minha vida, me mantenha em paz. Deus é tão bom que a paz que Ele me deu, Deus tem uma palavra só, porque a gente erra, a gente é falho, é pecador. Deus não, Ele é perfeito. Ele me mantém em paz. É uma paz que o mundo pode desabar, eu tenho paz. É uma paz que pode acontecer o que for, eu tenho paz. É uma paz que é surreal e eu não troco por nada. Mas eu tive que renunciar muitas coisas e que eram coisas que eu gostava, coisas que eu senti falta também por um tempo, porque eu era muito acelerada e eu tive que renunciar. Então, a renúncia vale a pena. Quando a renúncia é para servir a Deus, vale a pena. Quando tudo que você renunciar é para você ter certeza de quem você é, para quem você foi chamado, vale a pena. Renuncie tudo e qualquer coisa, vale a pena. É maravilhoso. Então, nem era isso que eu ia falar, mas foi isso que saiu. Então, é sobre renúncia. Servir a Deus é maravilhoso. Servir a Deus nos completa. Então, tudo que a gente precisa renunciar, quando nós estamos no processo, é um pouco mais difícil, mas o todo que a gente precisa renunciar é nada perto do que Deus tem para cada uma de nós. É maravilhoso. Essa sensação de paz, de felicidade, essa sensação de prazer eterno, de estar bem, independente de quem esteja ou não com você. Isso é maravilhoso, isso não tem preço, é impagável. Sirva a Deus, porque Deus certamente tem o melhor para mim e para você sempre. E servir a Deus é tão maravilhoso que estamos vivendo hoje, Ele já sabe o que vai acontecer no amanhã e Ele deve falar todos os dias: filha, continua, porque o melhor está por vir. Filha, não para, o melhor está por vir. Fiquem com Deus.